Para os meus amigos agnósticos, ateus e os cansados da igreja institucionalizada, bons papos nós temos tido nesses últimos pelo menos 10 anos. Quem é Jesus? E afinal o Jesus do cristianismo é o mesmo Jesus que nos apresenta os evangelhos? E agora também para os meus amigos da igreja institucionalizada, da qual eu também faço parte nesses últimos pelo menos 30 anos. Eu estou ficando velho, olha aqui os meus cabelos brancos. Ora, o que é a igreja? O que é ser um missionário? Afinal, servir a Deus, tempo integral, tempo parcial, que tipo de pergunta é esta? Pois bem, e para os nossos amigos em geral, a pergunta que eu mais ouço é: como você e a Ju se conheceram, um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, da nossa família, o que nos levou a trabalhar com famílias multiétnicas, multiculturais. Estas respostas e outras eu respondo já já depois da vinheta. Tenha só um pouquinho de paciência, eu volto já já. Até mais. Significa ser um missionário e ter uma experiência transcultural? Ora, o que significa ser um missionário? Eu me recordo que antes de eu vir ao Japão fizeram uma pergunta muito similar para mim. Uma das igrejas nos Estados Unidos me perguntou: Fábio, há quanto tempo você é um missionário? Eu falei: depende do teu ponto de vista, porque desde os 18, 19 anos de idade eu sou um missionário. Na realidade eu sou um tent maker, um fazedor de tendas. Eu me autossustentei por 20 anos. Eu tinha a minha carreira profissional, o meu trabalho, sempre desenvolvi os meus estudos onde quer que eu pudesse estar, seja no Brasil, seja no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa. Eu abria grupos e as pessoas vinham no meu apartamento ou na minha casa, ou nós nos reuníamos em um bar, ou na Häagen-Dazs, ou em uma terraça de um hotel, e eu estava ensinando o Evangelho, isso por basicamente 20 anos. Agora, se você quer ouvir que eu deixei o meu trabalho agora nos Estados Unidos e abracei um novo projeto e vou ao Japão através da Covenant World Mission, que é a organização que nós fazemos parte, é uma ONG cristã que está debaixo da Evangelical Covenant Church, que é uma denominação de origem sueca e tem a sua base em Chicago, nos Estados Unidos. Então é a primeira vez que eu estou dependendo da generosidade das comunidades, das igrejas, dos irmãos que entendem a nossa vocação e o nosso chamado e o nosso ministério, assim bendito. Pois bem, a segunda pergunta que me fizeram foi: há quanto tempo você está tempo integral no ministério e no chamado? Era uma outra pergunta que eu disse: depende, pois eu não acredito na departamentalização do ser, aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, aquilo que tem a ver com a sua carreira profissional, o seu trabalho, e aquilo que tem a ver com o seu ministério, com aquela questão eclesiástica. Portanto, desde os meus 18, 19 anos de idade, eu estou tempo integral. Eu não tiro 2 horas, 3 horas por semana para servir ao Senhor. De modo que, se você quer ouvir o fato de que eu deixei tudo para agora estar tempo integral, sem ter o meu trabalho secular, será a primeira vez que eu estou fazendo tal atividade e projeto. Mas esta é uma das coisas que eu mais tenho desmistificado nestes últimos anos, pois não existe esta questão de tempo integral, tempo parcial. Nós somos tempo integral. Ora,
A experiência transcultural é também algo muito similar. Por exemplo, quando eu morava no Canadá, mais de 100 idiomas eram falados nas ruas de Toronto, de modo que o indivíduo não tinha necessidade de ir à China, à Índia ou em qualquer outra parte do mundo para ter uma experiência transcultural. Dito isto, eu tive a minha primeira experiência transcultural quando eu estava em São Paulo, quando a comunidade boliviana ainda estava chegando, e eu por 4 anos visitava os lugares onde eles estavam costurando, parava 15, 20 minutos e pregava o Evangelho. Depois, em 2, 3 diferentes casas, aos sábados ou sobretudo aos domingos, eu chegava ali e nós compartilhávamos refeições, eu ensinava a palavra de Deus, cheguei a batizar a muitos deles, cheguei a desenvolver o idioma espanhol, que muito me ajudou e contribuiu quando chegara na Espanha para fazer o meu trabalho na empresa na qual eu já havia trabalhado no Brasil como gerente de recursos humanos. Portanto, tudo está tão interconectado. Jamais ela pode ser a tua vida departamentalizada. Não existe esta fragmentação do teu ser. Ora, hoje na maioria das cidades cosmopolitanas você pode ter estas experiências transculturais, de modo que este conceito de ter um passaporte, de poder atravessar fronteiras, de poder ir a um lugar que não é a tua cultura, portanto é a experiência transcultural, deve ser repensado e desmistificado. Ela também é, mas não é somente isto. Ora, foi com esta proposta que eu iniciei este canal para poder mostrar a vocês um pouco daquilo que nós temos feito no Japão, trazer experiências culturais, um pouquinho de curiosidade, entrevistas, pois na realidade eu comecei a desenvolver vídeos e um conteúdo para este público, que são basicamente 2.000 indivíduos que nos acompanham, recebem os nossos boletins em inglês, em português e estão no nosso ambiente do Facebook. Foi através de um feedback muito positivo de alguns desses indivíduos que eles começaram a me incentivar a abrir um canal online no YouTube onde eu pudesse estar simplesmente trazendo para o público, que não necessariamente o Jesus dos evangelhos é o Jesus do cristianismo, eles não são sinônimos. O cristianismo é um fenômeno religioso, social e político, ele tem muito de Jesus dos evangelhos, mas eles não são sinônimos, fazendo com que a gente possa desreligiosizar Jesus, tirando ele do pacote religioso, tirando ele inclusive do cristianismo como pacote religioso, este fenômeno que nasceu no 4º século, através de Constantino, e toda a história nós vemos a cristianização, a colonização de indivíduos que chegaram em lugares como a América Latina, trazendo um Jesus que não era a cara do Jesus dos evangelhos, mas era a cara do Jesus do cristianismo. Uma vez que a gente estabelece que Jesus, ele existiu, porque obviamente deve crer-se que no mínimo ele existiu como um ente histórico. Uma vez estabelecida a historicidade de Jesus, a gente vai aos evangelhos, a gente vai às narrativas de Jesus e se desreligiosiza Jesus do pacote religioso. Dito isto, tendo isto em mente, uma vez que Jesus está desreligiosizado, eu fico cara a cara com ele, segundo os evangelhos. E Jesus fala de si, para mim, para você, para qualquer indivíduo. Ao ler os evangelhos, como eu estou lendo um jornal, uma revista, eu vejo Jesus e descubro Jesus através das suas próprias palavras. E mais do que isso, o que eu mais vejo nesses últimos anos é como os indivíduos estão cansados daquilo que a igreja tem feito. Igreja, entenda-se a maneira absolutamente institucional, hierárquica, política, que mais faz um desserviço ao evangelho do que um serviço. Pois bem, o que eu estou querendo dizer?
A igreja, ela é relacional, ela não é institucional. A igreja que Jesus estabeleceu, ora, ele disse, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, aí eu estou presente. Jesus nunca imaginou uma casinha com uma cruz em cima, um prédio, um teatro, uma catedral barroca ou gótica. Não, ele jamais imaginou este tipo de essa comunidade, onde a transparência, onde a integridade, onde a honestidade se reúne no nome de Jesus. Jesus está presente, de modo que este lugar sagrado, onde a igreja institucionalizada estabeleceu que Deus está ali, e se o indivíduo não for lá, não fizer uma oração lá, a sua oração não é respondida, ele não será abençoado. Isso deve ser desmistificado. Isto posto, a gente tem que entender o significado real, visceral daquilo que Jesus disse à mulher samaritana. Ora, a mulher, disse Jesus, não é em Gerizim, não é onde os teus pais adoram e adoraram, na terra dos samaritanos, e nem é aqui em Jerusalém, onde os judeus adoram, supostamente no templo. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, com esta simplicidade. No nome de Jesus, podemos estar debaixo de uma bananeira, podemos estar numa praça pública, podemos estar num restaurante, como também podemos estar numa catedral de uma arquitetura belíssima, barroca ou gótica, desde que a gente não perca a essência de ser igreja. Uma vez perdida esta essência de ser igreja, de nada vale. É só um holograma, uma estética, é somente uma arquitetura que o mundo chama de igreja, mas de igreja nada tem, segundo Jesus e segundo o conceito neotestamentário. A síntese é que a igreja é dinâmica, a igreja é gente, a igreja não é ata, não é parede, portanto nós temos que descatedralizar a igreja para entender o significado autêntico, real, genuíno dela. E mais do que isto, quando nós nos reunimos nos lugares que denominamos ser igreja, Deus está presente naquele lugar, não pelo fato de que existe uma placa escrito igreja, existe no cartório um registro igreja. Não, Deus está lá porque Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós. Portanto, onde quer que nós possamos ir, aonde quer que nós possamos estar, a igreja está estabelecida, a igreja com letra maiúscula, não a institucionalizada, mas o corpo do Senhor Jesus. Bem, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha família. Eu nasci no Brasil e cresci no Brasil, estudei no Brasil e posteriormente tive a minha primeira experiência morando fora do país, no Canadá, alguns meses no ano de 2000 e depois 2004, 2005, de modo que já são quase 15 anos que eu não vivo no Brasil. Após o Canadá, eu estive vivendo na Europa. Ora, na Europa foram basicamente 6 anos, na cidade de Barcelona, em Espanha. Foi lá na Europa que eu conheci aquela que seria a minha esposa. A Jo, ela nasceu nos Estados Unidos, no subúrbio de Chicago, e depois de Chicago ela veio ao Japão, nos anos também de 2004, 2005. Eu estava em Toronto, no Canadá. Obviamente nós não nos conhecíamos, ela estava em Guma e passou 2 anos no Japão e depois foi para a Bélgica, onde por 3 anos esteve em Waterloo, fazendo um trabalho extraordinário, eu admiro até hoje. Na realidade, ela estava dentro de uma igreja congolesa, ela desenvolvia uma função pastoral, ponte entre os belgas e aquela comunidade de congoleses. Aprendeu francês e nós nos conhecemos em Waterloo. Eu sempre digo que Napoleão perdeu a batalha final, a sua última batalha em Waterloo, mas eu ganhei a minha batalha
em Waterloo. Ora, depois de nos conhecermos na Bélgica, na Europa, parece que de fato é um quebra-cabeça. Nós fomos aos Estados Unidos, nos casamos em Chicago, nós nos mudamos, fomos para a Flórida. Exemplo, a Sofia, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é americana, brasileira pelo fato de eu ser brasileiro, mas também ela carrega a cidadania espanhola, porque eu me tornei um cidadão espanhol europeu. A Júlia é um quadro muito mais multicultural, pelo fato dela ter nascido no Japão, ser americana porque a Jo é americana, ser brasileira porque eu sou brasileiro e também carregar uma cidadania espanhola. Nós temos esta hibridez na nossa família e inegavelmente nos ajuda imensamente a trabalhar com famílias multiétnicas, multiculturais, famílias que também como a nossa são híbridas. De fato, nos ajuda imensamente porque nós trabalhamos com esta categoria denominada Third Culture Kids, que em resumo é este indivíduo que nasceu e cresceu num lugar onde nem papai e mamãe cresceram e nasceram. Ora, se estabelece uma terceira cultura e tanto a Júlia como a Sofia fazem parte desta categoria. E a Jo temos tido o privilégio de desenvolver workshops, palestras, seminários e transitar em igrejas e falar com este tipo de público e literalmente todas as semanas na casa de uma família, de amigos ou alguém que vem nos visitar ou no restaurante, num café, nós temos falado sobre estas experiências, pois no mundo globalizado é inegável que vamos encontrar indivíduos que estão dentro desta categoria Third Culture Kids ou que pertencem a uma família híbrida. Ora, a pergunta principal desses indivíduos é: where is home? Onde está? Qual é a minha casa, o meu lar? Qual é a minha identidade? De maneira que nós trabalhamos a cultura familiar para que seja solidificada e ajude na autoestima, na identidade desse indivíduo que está crescendo e, sobretudo, a consciência inafastável que ele é filho de Deus, que ela é filha de Deus, amada e amado pelo Pai. Na realidade, eu tive uma experiência interdenominacional muito forte desde os meus 16, 17 anos. No entanto, a partir dos meus 9 anos até os meus 16, eu estava numa igreja presbiteriana, de modo que dezenas de vezes eu vi pastores chegando, se aproximando de missionários e falavam sobre missões transculturais, falava sobre o fato de você levar o evangelho a lugares distantes e inatingíveis, a tradução dos textos bíblicos do Novo Testamento ou povoados paupérrimos, enfim. Missões de fato, era tudo aquilo que estava sendo dito, mas não era necessariamente correto tudo que estava sendo falado. Pois bem, a realidade daquilo que estava sendo demonstrado, dito, era absolutamente distante da minha realidade como um estudante, da realidade da maioria daqueles indivíduos que estavam naquele lugar. De modo que eu vinha saber, ler e ter como consciência do Evangelho o significado da grande comissão de Jesus que todos nós conhecemos, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, que na verdade o ide que está no português, na conjugação do imperativo, deveria ser traduzido ao gerúndio e faz todo sentido. Do texto original grego, ora, este verbo tem a conotação de indo, encaminhando na existência da vida, enquanto eu construo a minha jornada, de modo que o fazei discípulos está no imperativo e é correto, faz sentido, porque todos nós somos missionários, nós temos este chamado de anunciar o Jesus histórico, o Evangelho e o seu benefício que ele realizou em mim. Mas mais do que isto, eu e você somos Jesusinhos na terra. Ora, Jesus ele veio ao mundo para ensinar,
o homem e mostrar ao homem quem Deus é e como eu e você, ser humano, devemos ser. De modo que eu olho para os evangelhos e vejo como Jesus tratou as viúvas, como Jesus se compadeceu dos indivíduos, como Jesus olhou para o marginalizado, para o leproso, para a prostituta. Eu aprendo com ele. E por que eu estou dizendo isto? Porque é tão simples. Eu entendi isto e eu decidi ser um tent maker. Eu entendi isto com os meus 19 anos de idade e eu discerni que não tinha necessidade de eu estar num banco de um seminário naquele momento, porque pulsava dentro de mim também esse desejo de estar em empresas, estudar business, e de fato assim eu fiz. E por que eu estou falando isso novamente? Porque o médico pode fazer do seu consultório, o seu campo missionário, o professor pode fazer da sua escola, onde quer que ele possa estar, ensinando o seu campo missionário, a enfermeira, o jogador de futebol, o advogado pode fazer do seu escritório o seu campo missionário, porque não necessariamente eu tenho que dizer a palavra Jesus e pregar o evangelho desta maneira, mas a energia que vaza de mim, a maneira como eu ensino matemática, a maneira como eu ensino espanhol, a maneira como eu advogo causas. Ora, os indivíduos olharão para mim e perceberão o reflexo de Jesus e do evangelho através das minhas atitudes e da maneira como eu respondo à vida. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que eu devo fazer da minha vida a minha missão e da minha missão a minha vida. Fora John Wesley quem disse: fiz do mundo a minha paróquia. De maneira que nós temos 7 bilhões de oportunidades para poder expressar o nosso amor a Deus e pregar o Evangelho, pois hoje há 7 bilhões de indivíduos no planeta Terra. Se for necessário, eu uso palavras para pregar o Evangelho, mas não necessariamente eu necessito palavras, porque eu digo que eu amo a Deus, eu digo que eu tenho essa devoção a Deus com os meus olhos fechados, mas eu tenho que olhar para o meu próximo que está do meu lado e estender as mãos a ele. Porque, inegavelmente, o que o apóstolo João disse é uma verdade absoluta. Quem é que pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não é capaz de amar o próximo, que eu vejo todos os dias, que está tocando nos meus ombros, que eu ando pelas estradas, pelas avenidas e pelas ruas, sejam elas europeias, da América do Norte, da América do Sul, da Ásia ou do Oriente Médio. Qualquer indivíduo, ele é o meu próximo, porque fora criado à imagem e semelhança de Deus. E o Evangelho está para além da cultura, da etnicidade, do idioma. Eu sou um cidadão dos céus. Portanto, o desejo do meu coração é que esta mensagem possa chegar a você e você faça da tua vida, a tua missão, da tua missão, a tua vida. Você possa utilizar os recursos que você tem nas tuas mãos, os talentos que você tem, o trabalho que você tem, a sua vida. Seja você um executivo, seja você um estudante universitário, seja você um esportista, seja você um dentista, seja você um pastor. Você já ouviu falar de C.S. Lewis? C.S. Lewis, ele é o autor das Crônicas de Nárnia, de modo que a sua literatura é extremamente conhecida. Seus livros são considerados os livros mais lidos do mundo. Ora, eu tive a oportunidade de morar na Europa e visitar muitos desses lugares que estão conectados com a história, a vida de C.S. Lewis e da sua literatura. Pois bem, C.S. Lewis, por exemplo, ele nasceu num ambiente protestante, religioso em Belfast. Portanto, ele tinha uma igreja, tinha uma liturgia, existia um costume. E aqui vale a pena lembrar a diferença de crença e de fé.
Ora, na realidade, a crença é uma cultura. O camarada cresce naquele ambiente religioso, ele fala como todo mundo fala, ele se veste como todo mundo se veste, ele ora ou reza como todo mundo ora ou reza. Existe uma crença. No entanto, a fé é algo infinitamente mais pessoal e íntimo e tem a ver com a tua relação, a tua experiência com Deus, não com aquela denominação, com aquele grupo, com aquela religião, com aquela igreja, com aquela comunidade. A fé é algo muito mais profundo. A fé é algo que tem a ver com raízes fortificadas e solidificadas na palavra de Deus. E esse Lewis, ele na sua pré-adolescência, veio a saber que a sua mãezinha estava com câncer. Ele começou a orar, e quando ele se deu conta, ele percebeu a sua mãezinha estava se definhando, perdendo as suas forças e de fato ela vem a falecer. C.S. Lewis entra em uma crise tremenda. C.S. Lewis se tornou um ateu. Mas foi posteriormente, já jovem, C.S. Lewis tinha consciência da credibilidade dos evangelhos, que ele não questionava. E ele também tinha consciência da historicidade de Jesus. Era inegável a historicidade de Jesus. De modo que ele começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João e fica cara a cara com Jesus. Ora, esta é uma das coisas mais fantásticas, porque Jesus tem uma personalidade tão fascinante que é basicamente impossível não colocá-lo nas religiões mais populares do mundo e do planeta. Ele, para alguns, é um espírito de luz ou mais iluminado, ele é um grande profeta, ele é a encarnação de um dos deuses, ele é um mestre, ele é um guru, ele é algo do portfólio do panteão da religião deste planeta. No entanto, quando você observa nas leituras e nas narrativas dos evangelhos, tudo se torna tão claro. Quando não existe catequese, não existe papado, não existe a influência negativa da minha cultura familiar ou religiosa. Quando eu começo a ler Jesus nos evangelhos, eu tenho que decidir quem Jesus é para mim. O que eu não posso é ser seletivo. O que eu vejo todos os dias é indivíduos que creem. Sim, Fábio, eu creio. No nascimento de Jesus, celebramos o Natal, que já é um milagre, pois ele nasce da Virgem Maria. No entanto, crer que ele é capaz de perdoar pecados, como está escrito aqui, deixar-se ser adorado, isso já é ir longe demais. Ou eu creio nestes ensinamentos de Jesus que tem a ver com a moral, com a ética, são muito bons, mas crer na multiplicação dos pães e peixes e que ele andou por sobre as águas, isso também parece ser uma grande utopia. Ou creem em Jesus em muitos aspectos, mas quando olham o texto e leem que ele ressuscitou dentre os mortos, impossível. Isso já é algo que vai para além daquilo que eu posso, com meu intelecto, crer e absorver. Pois bem, C.S. Lewis fez esta leitura dos evangelhos e chega à conclusão: ou Jesus é quem ele disse ser que é, ou ele era um indivíduo lunático doido caminhando pela Galileia e por Jerusalém. De maneira que neste momento ele veio a se converter. Ele dobra os seus joelhos e tem uma experiência com Deus genuína, real, e é transformado pela palavra. Ora, foi neste momento que ele escreve o livro Surprised by Joy, surpreendido pela alegria. Passa alguns anos e C.S. Lewis vem a conhecer aquela que seria a sua esposa. E você sabe qual é o nome da sua esposa? De New York, de Nova York, o nome dela era Joy, alegria. E eles se casam. Bem, após alguns anos casado com Joy, a sua esposa, ele recebe a notícia que Joy está com câncer. Ora, ele já não é mais aquele garoto, aquele menino que tiveram uma experiência com a religião. De fato, Jesus já havia sido desreligiosizado para ele. A experiência
de vida que ele tivera com Deus era algo absolutamente visceral, autêntico e genuíno. Enfim, ele começa a orar, a orar, a orar, e você sabe o que vem acontecer com Joy, com a sua alegria? Ela vem a falecer, de maneira que os caminhos de Deus são inexplicáveis frequentemente. No entanto, eles são mais altos do que os nossos, segundo o profeta. C.S. Lewis já não era mais aquele menino. Você percebe quando ele começa a escrever The Problem of Pain, o problema da dor. É absolutamente perceptível como a pedagogia divina o visita. Ele já era um homem com uma maturidade inquestionável e se nota e percebe a diferença daquele menino que tinha uma experiência com a crença, com a religião cristã, deste homem adulto que desreligiosizou Jesus e descatedralizou a igreja. Pois bem, dito isto, eu tenho que decidir quem Jesus é para mim quando eu fico cara a cara com Ele, quando eu leio os evangelhos e as narrativas. Por exemplo, quando Jesus ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Jesus ele ensinara a verdade, os seus ensinamentos continham a verdade. No entanto, quando ele afirma: eu sou a verdade, ele não somente está ensinando a verdade, mas ele chama para si essa responsabilidade absoluta de relativizar todos os indivíduos que vieram antes dele, ensinaram antes dele, os seus contemporâneos e todos aqueles que iriam vir. Porque de fato é chocante esta afirmação. Ou ainda quando Filipe lhe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus lhe responde: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem a mim vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Eu e o Pai somos um. O autor dos Hebreus iria afirmar que ele é a expressão exata do seu ser, referindo-se a Deus. Ou mais ainda, o apóstolo Paulo diz que em Jesus, nele habita corporalmente toda a divindade. No entanto, todavia, cabe a mim responder e decidir quem é Jesus. Por isso que C.S. Lewis ficara encurralado. Ou ele era Deus, ele era quem ele disse ser, ou ele era um doido maluco, megalomaníaco, andando pela Galileia de uma maneira absolutamente insana. O que significa o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é amor, o Evangelho é generosidade, o Evangelho é inclusividade, é o perdão, é a misericórdia. O Evangelho é essa consciência que eu tenho que ter, que você tem que ter, quando nós somos discípulos de Jesus, de que tudo aquilo que eu espero que os homens façam a mim, eu devo fazer a eles. O Evangelho é essa consciência que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo com Ele, não imputando aos homens pecado. O Evangelho é saber que Jesus é a luz que veio ao mundo e ilumina a todo homem.